Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sâmara. Estarei apresentando para vocês algumas recomendações para o controle da tuberculose no Brasil, com orientação do Dr. Silvio e da Thalita, fazendo parte da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias. Para nortear nossa apresentação e nos orientar quanto ao desfecho do estudo, nós estaremos falando sobre as características gerais da tuberculose, o problema da tuberculose, né, no âmbito mundial e no Brasil, o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Nas últimas décadas, né, desde a reemergência da tuberculose no mundo, o ano de 2015 ele tornou-se um novo marco na história da doença, quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela propôs acabar com a tuberculose como um problema de saúde público. Por quê? A tuberculose é uma antiga enfermidade que ela foi descrita, né, como disse, que foi conhecida no século XIX como peste branca ou peste cinzenta, e acabou dizimando centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Então, a partir do século XX, teve uma acentuada redução da incidência e da mortalidade relacionada à tuberculose, já observada naquela ocasião em países desenvolvidos, sobretudo pela melhoria das condições de vida das populações. A tuberculose é uma doença que ela pode ser prevenida, pode ser curada, mas que ainda prevalece em condições de pobreza, contribui para a perpetuação da desigualdade social. E isso principalmente aqui no Brasil. É uma doença de notificação compulsória e um problema de saúde pública também. A tuberculose ela pode ser causada, né, por qualquer uma das 7 espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis, que aí vem o Mycotuberculoses, o Mycobacterium bovis, o Mycobacterium africano, o Mycobacterium canete, o Mycobacterium microte e o Mycobacterium pinnipede e o caprei. Entretanto, do ponto de vista sanitário, a espécie mais importante é a tuberculose, né, que é também conhecida como bacilo de Koch. Esse bacilo ele é fino, ligeiramente curvo, ele mede mais ou menos de 0,5 a 3 milímetros. É conhecido como BAR por ser um bacilo álcool-ácido resistente, né? Ele é aeróbio, com parede celular rica em lipídios, o que confere a ele uma baixa permeabilidade. Ele reduz a efetividade da maioria dos antibióticos e facilita a sua sobrevida nos macrófagos. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea, né, que ocorre a partir da inalação de aerossóis, oriundo das vias aéreas, que pode ser expelido, né, pela tosse, pelo espirro ou pela fala, e essas podem ser inaladas por um indivíduo saudável. Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e por isso não se desempenha um papel tão importante assim na transmissão da doença, né? Como a gente falou aí, a transmissão se dá de pessoa a pessoa pela via respiratória. No Guia de Vigilância em Saúde de 2019, retrata que quanto maior a intensidade, a frequência da tosse, o tempo de permanência desse indivíduo com tuberculose com seus contatos, ou seja, pessoas que convivem no mesmo domicílio, que trabalham ou dividem o mesmo ambiente, e quanto menor a ventilação do local, maior a probabilidade de infecção por esse bacilo. Tanto o Guia de Vigilância Epidemiológica de 2019, né, quanto o Manual do Ministério de Saúde, eles alertam que os pacientes com exames bacteriológicos de escarro positivo, pode ser o BAR, sustentam a cadeia de transmissão dessa doença. Então, assim, estima-se que uma pessoa com BAR positivo, ele pode infectar de 10 a 15 pessoas em média em uma comunidade durante um ano. Porém, com o início, né, do esquema terapêutico adequado, a transmissão ela tende a diminuir assim, gradativamente. Em geral, após mais ou menos 15 dias de tratamento, chega a níveis insignificantes. Isso a gente falando da transmissibilidade de pessoa a pessoa
após iniciar o tratamento de forma adequada, essa transmissibilidade ela diminui. Os principais sintomas da tuberculose é a tosse, que pode vir acompanhada de uma febre, né, ao final da tarde, um suor noturno e um quadro de emagrecimento. E aí a gente recomenda que todo indivíduo com tosse de duração de 3 ou mais semanas seja investigado para TB. E aí, para isso, tem que ser procurada a unidade básica de saúde onde que esse paciente ele é cadastrado, para que esse paciente ele seja avaliado, né? E que seja solicitado os exames laboratoriais e feita a anamnese desse paciente. A gente sabe também que, né, como foi falado anteriormente, que a transmissão ela tende a diminuir quando o paciente ele já tem 15 dias de tratamento. Só que antes disso, a transmissão ela pode ocorrer enquanto o indivíduo estiver eliminando esses bacilos no escarro. Esse período ele vai ser identificado pela baciloscopia de escarro positivo, que é o BAR, onde o paciente ele precisa de 2 amostras para serem coletadas. E aí, com o início do esquema terapêutico adequado, com o tratamento da medicação, esse paciente ele vai diminuir essa carga de transmissão do bacilo. O problema da tuberculose no mundo é considerado uma das 10 principais causas de morte no mundo. É a principal causa de morte por um único agente infeccioso em pessoas vivendo com HIV. 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose e estima-se que tenha mais ou menos 1,2 milhões de mortes estimadas em pessoas com HIV negativo. Esse dado ele veio do Global Tuberculose de 2019, então são dados recentes. Pelo Ministério da Saúde, pelo dado do Sinan, nós temos aí 76 mil casos novos de pacientes que foram diagnosticados com tuberculose. Temos também cerca de 4,5 mil mortes por tuberculose e, de acordo com a nova classificação da Organização Mundial de Saúde de 2016 a 2020, o Brasil ele ocupa a 20ª posição na lista dos 30 países prioritários para a tuberculose. É um dado alarmante, onde que todos os nossos poderes públicos, os nossos governantes devem olhar para os agravos dessas doenças, né? Mesmo que a tuberculose ela é uma doença de notificação compulsória, ainda assim a gente pode ver que é uma doença que ela é negligenciada. Hoje nós ocupamos aí a 19ª posição na lista dos 30 países prioritários para a tuberculose e HIV também, que é os pacientes que a gente tem aí susceptível a adquirir a tuberculose. É a 4ª causa de morte por doença infecciosa e a primeira causa de morte dentre as doenças infecciosas definidas em pessoas com HIV positivo. Esse é um gráfico que a gente conseguiu pegar no Boletim Epidemiológico de Minas Gerais. Ele é um gráfico de coeficiente de incidência de tuberculose aqui no Brasil. É um dado de 2001 a 2018, onde que a gente vê aí que de 2001 a 2018 a gente não tem uma melhoria significativa desses dados, né? De 42,8 a gente diminuiu só para 36,6. Então, assim, são dados que a gente precisa de alertar a nossa população, que nós precisamos educar a nossa população quanto às medidas preventivas, quanto à educação mesmo de saúde e onde que nós precisamos estar depositando todos os nossos esforços enquanto profissionais de saúde para essas doenças que às vezes elas são negligenciadas. Esse é o gráfico de coeficiente de incidência por sexo, né? De 2001 também a 2018. E aí a gente vê que o sexo masculino ele tem uma maior
prevalência não só no agravo da tuberculose, como outras doenças também. Pode-se dizer que pelo o fato do homem ele ser mais restrito, procurar mais o serviço de saúde, não ser tão preocupado com a saúde, pode-se ter esse aumento aí de incidência por sexo, né, da tuberculose. A tuberculose em populações vulneráveis, nós temos aí os indígenas, onde que é 1%, né, da representação aí nossa do Brasil, os pacientes que são HIV positivo, considerado 8,8%. Temos também os presidiários com uma taxa um pouquinho mais alta de 10,5%. E temos os moradores de rua, que são 2,5%, né? Isso aí é uma população que ela está susceptível, que ela está vulnerável a adquirir essa doença e por muitas vezes esse paciente ele não tem acesso ao tratamento, ele não tem acesso às informações que é de direito desse paciente. Nós vamos falar sobre as manifestações clínicas, né? No caso aí a gente tem a forma pulmonar, que além dela ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, especialmente aquela que é positiva, a baciloscopia, porque ela é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão dessa doença. Entretanto, não raramente a tuberculose ela manifesta-se sob diferentes apresentações clínicas, que pode estar relacionada com a idade, imunodepressão, o órgão acometido. Então, assim, além da tosse, outros sinais e sintomas podem ocorrer e que deve ser valorizado na investigação diagnóstica e individualizada. Então, os sinais e sintomas e as manifestações radiológicas, ela vai depender do tipo da apresentação da tuberculose. E aí a gente vê as principais formas de apresentação, que pode ser a forma primária, a pós-primária ou secundária, né? E a tuberculose miliar também. No caso da tuberculose pulmonar primária, normalmente ela ocorre seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo. Então, ela é mais comum em criança. As manifestações podem ser, né, o paciente apresentando muito irritado, com uma febre mais baixa, uma sudorese noturna, um quadro de inapetência e nem sempre a tosse está presente. Então, o exame físico, às vezes, ele pode ser um pouco inexpressivo. Isso nós temos aí na orientação do Manual de Recomendações de Tuberculose, a segunda edição de 2019. Enquanto a tuberculose pulmonar pós-primária ou secundária, ela pode ter em qualquer idade, mas ela é mais comum no adolescente ou no adulto. E aí a principal característica dela é a tosse seca ou produtiva em locais com elevadas taxas de incidência de tuberculose. Toda pessoa que procura a unidade de saúde devido a uma tosse prolongada, né? Ele deve ter a tuberculose incluída na sua investigação diagnóstica e aí o médico ele vai estar solicitando outros exames complementares para poder fechar esse diagnóstico se o paciente ele é uma tuberculose pulmonar pós-primária ou secundária. Já a tuberculose miliar, ela é mais um aspecto radiológico, né? Ele é mais específico. Pode ocorrer tanto na forma primária quanto na forma secundária. É uma forma mais grave da doença, porque ela acomete pacientes imunocomprometidos e como pessoas infectadas com HIV em fase avançada também são pacientes mais susceptíveis. Ela apresenta-se como uma doença crônica nos idosos e pode ter uma febre de origem obscura. Os sinais como febre, astenia, emagrecimento e tosse ocorrem em mais ou menos 80% dos casos que são registrados. A tuberculose extrapulmonar, ela tem sinais e sintomas, né? Dependente dos órgãos ou algum sistema acometido. As principais formas diagnosticadas da tuberculose extrapulmonar é a pleural, empiema pleural tuberculoso, ganglionar, periférica, meningoencefálica, miliar, laríngea, pericárdica, óssea, renal, ocular, peritoneal. E assim, a ocorrência aumenta em pessoas que vivem com HIV positivo
especialmente entre aqueles com imunocomprometimento gravíssimo. O manual de tuberculose, eles orientam a gente que todo caso extrapulmonar, ele deve ser investigado para tuberculose pulmonar, porque é frequente a associação da tuberculose extrapulmonar com a pulmonar. Então, tem que ter uma investigação minuciosa, avaliar todo o desfecho, toda a história pregressa do paciente, assim como atentar para os sinais e sintomas e sempre associar com os exames complementares, que aí entra os exames de imagem, como raio-x, tomografia, exames laboratoriais, como a baciloscopia, que é um dos exames ouro, né? O diagnóstico clínico ele pode ser considerado na impossibilidade da gente comprovar a suspeita por meio de exames laboratoriais, que entra aí o bacteriológico, e aí nesse caso deve ser associado o resultado de outros exames complementares, de imagem e histológico, como a gente falou no slide anterior. O diagnóstico laboratorial, a gente falando do bacteriológico, é o BAR, é uma técnica extremamente simples, de baixo custo, é mais utilizado no diagnóstico da tuberculose. Ela, quando executada corretamente, fazendo a coleta de forma correta, ela permite detectar a maioria dos casos pulmonares, né? Orientar o paciente contra 2 amostras, a segunda amostra ser coletada em jejum, no início da manhã, não precisa escovar os dentes, apenas lavar a boca com água e aí escarrar no potinho de exame laboratorial. O primeiro exame a gente faz a coleta independente se o primeiro exame, a primeira amostra ela der negativa, nós vamos coletar a segunda amostra. Então nós temos que ter aí em mãos 2 amostras do exame bacteriológico. Então a baciloscopia, após o escarro, né, para diagnóstico, ela deve ser realizada mensalmente durante o acompanhamento do tratamento para todos os casos de tuberculose pulmonar, para poder a gente estar acompanhando a eficácia do tratamento por meio da negativação do escarro. Então, o meu paciente, ele é um paciente que as amostras de BAR, elas positivaram, o paciente iniciou o tratamento para a tuberculose, mesmo assim, mensalmente, nós vamos estar fazendo o acompanhamento desse paciente para poder estar avaliando a eficácia do tratamento. Temos outro exame aí, que é o teste rápido molecular para tuberculose. Ele é de um alto custo, né? É um exame mais complexo, mas ele é um teste de amplificação de ácidos nucleicos, que aí ele vai ser utilizado para detectar o DNA do Mycobacterium tuberculose e também fazer a triagem das cepas resistentes à rifampicina pela técnica de PCR, né, que a gente fala que é a reação em cadeia da polimerase. O tempo de execução do teste desse laboratório é mais ou menos de 2 horas e o resultado ele é gerado automaticamente. Então, ele vai informar a presença ou ausência do complexo do bacilo e vai indicar, nos casos positivos, a sensibilidade ou a resistência à rifampicina. Lembrando que a rifampicina é um dos fármacos que é utilizado no tratamento para a tuberculose. Outros exames laboratoriais, né, que podem somar com o diagnóstico da tuberculose é a cultura para a micobactéria com identificação de espécie, a histopatologia, a adenosina deaminase. Esses são exames mais complexos, mas como a gente falou, o BAR ele ainda continua sendo o padrão ouro e de fácil acesso para a população, para a gente já ter um diagnóstico e iniciar um tratamento mais precocemente. Os diagnósticos por imagem, a gente tem a radiografia de tórax, né, que é um método complementar importante na investigação da tuberculose, deve ser solicitada para todo paciente com suspeita clínica de TB. Diferentes achados radiológicos apontam para uma suspeita de doença em atividade ou anterior, só que não existe nenhuma imagem radiológica, né, que fala que realmente é tuberculose.
Dessa forma, sempre deve ser realizado um exame laboratorial para poder comprovar a tuberculose. As principais funções do raio-x em paciente com BAR positivo é o de excluir uma outra doença pulmonar associada e avaliar a extensão do acometimento e a sua evolução radiológica, sobretudo nos pacientes que não respondem ao tratamento de tuberculose. No raio-x, as lesões elas são sugestivas de tuberculose e normalmente elas se localizam nas partes mais altas e dorsais dos pulmões, particularmente no pulmão direito ou em ambos. E pode se apresentar com opacidade, infiltrado, nódulo, cavidade, retração ou até calcificação mesmo. E aí a gente tem também a broncoscopia, que também é muito utilizada, a ultrassonografia, a tomografia, mas o exame de imagem padrão ouro é a radiografia de tórax. O tratamento dessa doença tem o tratamento, é uma doença curável, praticamente todos os casos, né, sensíveis ao medicamento, desde que o paciente ele cumpra os princípios da terapia medicamentosa, que é a associação medicamentosa adequada, as doses corretas, o uso por tempo suficiente, e esse paciente ele precisa ser acompanhado pela unidade de saúde, e ele precisa ser acolhido, onde que ele se sinta acolhido pela unidade, onde que ele sinta segurança para ele ir todas as vezes que ele tiver qualquer tipo de dúvida. O tratamento da tuberculose ele pode ser desenvolvido, né, sobre um acompanhamento ambulatorial, e ele tem que ser preferencialmente realizado pela unidade básica de saúde. No caso, a hospitalização desse paciente é recomendada em casos especiais ou no caso que o paciente ele evolua com um quadro mais grave. Nós temos aí algumas medicações, né, que são usadas no esquema que ele é padronizado pelo Ministério da Saúde, que é a isoniazida, a rifampicina, a pirazinamida, o etambutol, para pacientes com 10 anos de idade ou mais. Esses remédios eles apresentam-se em comprimidos de doses fixas e que são combinadas, né? Quais as estratégias que nós temos aí para o controle da tuberculose? É o enfrentamento, né, dessa doença através de medidas preventivas, medidas educacionais, através da vacinação, do BCG, a detecção desses casos de tuberculose, a adesão desses pacientes, tanto ao tratamento, quanto a adesão dos profissionais de saúde, as orientações, as medidas que o Ministério da Saúde dá, o controle desses contatos. Então, assim, nós temos as ações que são estratégicas para situações e populações especiais, como os indígenas, os pacientes que são imunossuprimidos, e aí a gente tem esse aglomerado de estratégias programáticas para poder minimizar a incidência de tuberculose no Brasil e que hoje ela é considerada como um problema de saúde pública. O controle da tuberculose ela envolve uma série de ações relacionadas, né, às práticas clínicas, à organização de serviços, interações com outras áreas dentro e fora do setor de saúde e sistema de informação e vigilância. Nós temos aí várias publicações nacionais e internacionais que tratam dos temas em partes ou como um todo, e hoje nós já estamos vivenciando uma informatização, onde que nós temos aí pesquisadores buscando, né, a cura, buscando novas medicações, não só para a tuberculose, mas como para outros agravos também. E nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que nos atentar a esses tipos essas doenças que precisam de medidas mais energéticas, que precisa de uma educação de toda uma população. E nós somos esse veículo, esse instrumento onde que nós fazemos parte de uma comunicação efetiva. Nós somos
gerenciadores dessa educação da população. Aqui a referência, né, que foi utilizado para poder montar o trabalho, e aí fica para poder nortear todos vocês. Eu agradeço, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida.